Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus, diz hoje a carta aos Hebreus, é viva, eficaz, penetra no mais profundo do ser, julga os pensamentos e as intenções do coração, e nada nem ninguém fica descoberto aos seus olhos. É a ela que devemos prestar contas. Mas o que é essa palavra de Deus? Certamente que não é uma mensagem, simplesmente. A palavra de Deus é a pessoa de Cristo.
Cristo é a palavra viva de Deus. Tanto que o Evangelho de João diz, capítulo 1, versículo 14, a palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. E é Jesus que nos revela a vontade do Pai. Ele é a palavra viva. A carta aos Hebreus começa logo no capítulo 1 dizendo que no passado, de muitos modos, Deus nos falou pelos profetas. Mas nesses tempos últimos, nos falou pelo seu próprio Filho, que é a expressão do seu ser. São Paulo depois vai explicar na primeira carta aos Coríntios que Cristo é a sabedoria de Deus. Hoje, na primeira leitura, o livro da sabedoria traz o testemunho do sábio que orou e recebeu a prudência, que suplicou e recebeu a sabedoria. Uma sabedoria que ele diz que é mais preciosa do que todas as riquezas. E todo o ouro do mundo é como um punhado de areia diante da sabedoria, e toda a prata como lama. Amou a sabedoria mais que a saúde e a beleza, quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. A carta aos Hebreus vai dizer que Cristo é a irradiação da glória do Pai, é o esplendor do Pai. Assim, queridos irmãos, no que consiste a sabedoria de Jesus? Consiste nele mesmo. Ele é a sabedoria encarnada que expressa o amor de Deus por nós. Tanto Deus amou o mundo que nos deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No Evangelho que acabamos de ouvir, alguém vem correndo até Jesus. Uma pessoa muito rica. A tradição costuma dizer o jovem rico. Ajoelha-se diante de Jesus e faz uma pergunta. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele acha que pode merecer a vida eterna por suas obras. No entanto, Jesus questiona ele. Por que me chamas de bom? Um só é o bom e mais ninguém. Cristo se refere ao Pai, portanto. E em seguida explica àquele homem, tu conheces os mandamentos, e cita os mandamentos da lei de Deus. Mas Jesus não cita todos. Quais são os mandamentos da lei de Deus? Certo que nós adaptamos para a catequese, então são mais resumidos do que como estão na Bíblia. Mas qual é o primeiro? O segundo? O terceiro? O primeiro quase todo mundo sabia, depois começou a fraquejar, né? Então façam uma recordação dos 10 mandamentos. Mas Jesus não citou nenhum desses mandamentos a ele. Esses 3 mandamentos que citamos, o amor a Deus acima de tudo, o respeito ao nome santo de Deus e ao dia santo do Senhor, eles se referem ao Senhor. Os demais 7 mandamentos se referem ao próximo. E Jesus citou justamente os mandamentos que se referem ao próximo. O que aquele rapaz responde? Já faço tudo isso. Então, se é assim, eu já mereço a vida eterna. Em outras palavras, quer dizer isto. Ele não entende que a vida eterna e a salvação são dons de Deus, no sentido de que a iniciativa é do Senhor. Nós devemos corresponder por uma vida justa e santa, mas nossas obras não compram o céu. Correspondem, mas não compram, porque o céu é gratuidade de Deus. Então Jesus olhou para ele com amor. O evangelista destaca essa atitude de Jesus. Olhou para ele com amor. Só te falta uma coisa então. Vá, venda tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Então o que fez aquele rapaz? Ficou triste, abatido e foi embora, porque ele percebeu que ele não amava a Deus e não amava as pessoas também. Ele amava a sua riqueza e preferiu ficar com ela. Foi embora. Não correspondeu ao olhar de amor de Jesus.
Diante disso, Jesus diz aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Por rico aqui se entende a atitude da pessoa que não ama a Deus, mas ama a sua própria riqueza, a si mesmo. E os discípulos ficam muito espantados, porque eles queriam ser ricos também. Pensavam que o reino de Jesus fosse para esse mundo, até mesmo haveriam de discutir sobre o primeiro lugar. Num dia desses nós ouvimos essa discussão entre eles. Discussão que, volta e meia, aparecia de novo. E Jesus insiste: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Uma coisa impossível, um camelo passar no fundo da agulha. O que significa isso? Que o ser humano por si só, ele não consegue a salvação. A salvação é dom de Deus. Para Deus nada é impossível. E os discípulos perguntam: mas é assim? Então quem pode salvar-se? E Jesus explica: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Vamos dar um exemplo. Nós fazemos o bem não porque temos medo de Deus ou porque estamos comprando o céu. Não, nós fazemos o bem por amor a Jesus, em vista da vida eterna, porque somos destinados à vida eterna. Por recompensa que o Senhor nos dá, deve-se entender que o Senhor nos abre as portas da felicidade eterna por simples amor da sua parte, e nós procuramos corresponder por uma vida justa e santa. É o Senhor que nos salva, não é cada um de nós. Nossas boas obras são correspondência ao amor de Deus. Diante disso, Pedro fica preocupado: Senhor, deixamos tudo. Como fica? Como ficamos? E Jesus explica que quem a tudo renuncia por Ele, ou seja, quem considera o amor a Ele maior do que todo o amor, será muito feliz nessa vida. Terá 100 vezes mais aquilo que deixou, mas terá perseguições também. E na vida eterna terá, no mundo futuro, terá a vida eterna. O que vamos fazer, irmãos? Terminar a missa, cada um de nós vai vender suas coisas, sua casa, dar aos pobres e viver na rua? Não é isso que Jesus quer de nós. Ele está ensinando que o sentido de nossa existência não está nas coisas, está nele, no amor a Ele. E que as coisas têm sentido enquanto servem para nós e para o nosso próximo. Então não podemos nos apegar a elas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito